Quero convidar aqui à frente para estar conosco o pastor Fábio. O pastor Fábio é o pastor da Primeira Igreja Batista em Lídice, e ele muito nos abençoa com a sua presença aqui hoje e estará ministrando a palavra de Deus. Quero agradecer também a presença dos demais pastores aqui conosco. Pastor Jonas está aqui conosco, inclusive está com a esposa, né? Maravilha. Nós temos mais algum outro pastor conosco? Vamos lá? Então, orar pelo nosso pregador hoje, irmãos. Fique de pé, estenda a sua mão. Estenda a sua mão para cá e vamos orar. Meu Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, pedindo a Tua bênção sobre a vida do Teu servo, Fábio. Que o Senhor Deus fale poderosamente ao coração do Teu Filho e que seja ele usado nas Tuas mãos para falar ao nosso coração. Edifica-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Que seja assim, meu Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Bem, amados, poder sentar no seu lugar um instante. Quero dar uma boa noite a todos em nome de Jesus. Que a graça e que a paz do nosso Deus seja presente. Obrigado. Em cada coração, nessa noite. Graças ao Senhor, tivemos o privilégio de estar aqui há poucos dias, né, na semana passada, participando deste curso maravilhoso chamado Prega a Palavra. E louvados seja o nome do Senhor, estamos aqui nessa noite para compartilhar um pouco do que o Senhor tem para nós. Não estou sozinho, estou com a minha família, com a minha esposa e meu filho. E ela falou para eu não falar, mas eu vou falar. Fica de pé em nome de Jesus, para poder o povo te conhecer. Meu filho também, Bernardo, da Cláudia. Amém. Também com alguns amigos aqui, né, que participaram do curso conosco. O pastor Jonas está ali, o irmão João, né, o Alain, o Enoque teve, né, foi meio difícil esse ano, né, meu irmão? Mas Deus entende, né? Devido ao trabalho. Irmãos, eu estou muito feliz por essa oportunidade, porque completar mais um ano de vida como igreja, de forma pessoal, é maravilhoso. Mas como igreja, muito mais, porque a gente começa a pensar um pouco sobre tudo que a igreja até aqui já viveu. E eu fiquei pensando em casa se faria ou não essa pergunta, pastor Renato. Tem algum irmão que é aqui da fundação da igreja aqui? Que teve da organização, alguma coisa assim? Tem? Hoje, em nome de Jesus? Mas se não tiver, que Deus abençoe. É maravilhoso, irmãos, conversar com esses irmãos que conhecem da história da igreja, de como ela foi organizada, não dos problemas, irmãos. Vamos falar daquilo que o Senhor proporcionou e ainda tem a proporcionar na vida da igreja. Porque eu quero dizer uma coisa, e o desejo do meu coração é que o Senhor dê e proporcione muitos e muitos mais anos de vida a essa igreja. Que ela permaneça firme e que ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por esta oportunidade e que o Senhor, nessa noite, continue a falar conosco através de tudo que já foi apresentado. Eu tenho certeza que o Senhor está ministrando aos corações. É real a presença de Deus aqui nesse lugar. No momento em que nós estávamos ali orando, cantando, é possível sentir o Espírito Santo agindo aqui nesse lugar. E com declarações tremendas, falar sobre a oração ensinada por Jesus, que é o Pai Nosso, falar da adoração ao Senhor, declarando a honra, a glória e o louvor a Ele. Isso é maravilhoso, amados. Mas essa noite eu tenho uma missão, um compromisso de compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu gostaria já que você, então, abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 42 ao 47. Atos, capítulo de número 2, dos versículos 42 ao 47, será a nossa leitura desta noite,
Conforme você for encontrando, fique de pé no seu lugar. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite com alegria, em nome de Jesus. Eu queria que nós pensássemos nessa noite sobre as marcas da Igreja de Jesus Cristo, porque essas marcas podem ser percebidas em nós, filhos do Senhor, chamados por Deus. E são essas marcas, amados, que fazem com que essa igreja esteja aqui, plantada nesse lugar. Porque ela expressa e deve expressar, em nome de Jesus, essas marcas na sua vida. Se você achou, diga amém. Se não achou, como disse o pastor, gostei da ideia. Vou implantar lá, pastor Renato. Vai dizendo amém conforme você vai achando. Gostei. Coisa boa a gente aplica também, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Eu creio que nessa noite o Senhor tem algo a falar a cada coração aqui, ó Deus. E mais ainda, Senhor, a igreja que hoje celebra 37 anos de organização. Louvado, bendito, glorificado seja o nome do Senhor, que até aqui esteve com esta igreja, e eu creio, Senhor, continuará com esta igreja daqui em diante, Pai, até que o Senhor venha para nos buscar, para nós irmos morar com o Senhor na glória, que o Senhor cumpra e realize isso em nós, em nome de Jesus, amém. Poder estar no seu lugar em nome de Jesus? Vamos pensar então neste tema precioso sobre as marcas da igreja de Jesus Cristo. Irmãos, não há como não falar e pensar sobre o tempo em que vivemos hoje, onde essas marcas precisam ser evidenciadas e em muitos momentos nós não, infelizmente, percebemos isso. E a gente não percebe em muitos momentos, porque quando nós olhamos para alguns ajuntamentos, falta com certeza alguns aspectos que são importantes na vida de uma igreja verdadeira, ou da igreja de Cristo. Eu não quero nem entrar no sentido de tratar sobre a verdadeira ou não a igreja, mas falar sobre as marcas da igreja. O que ela precisa imprimir no lugar onde ela está? O que ela precisa declarar e apresentar aonde ela está? Iniciando a minha fala, eu pensei em algo muito interessante. Por exemplo, você já precisou buscar alguém que não havia visto há muito tempo, por exemplo? Você vai buscar um amigo que há muito tempo você não vê. Seja no aeroporto, seja na rodoviária. E possivelmente você vai ter medo de reconhecer a pessoa por conta das mudanças do tempo. Isso acontece. Né? Quem me conheceu alguns anos atrás, a minha esposa falou isso, eu fui para Minas, um tempo nós fomos separados, depois voltamos, e quando ela foi eu tinha cabelo, quando ela voltou já não tinha mais cabelo. E ela fala isso, quando eu cheguei eu tomei um susto, graças a Deus que ela não se arrependeu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela olhou e viu diferença, e assim acontece conosco. Certamente algumas características fundamentais devem ter passado pela sua cabeça, né, para tentar encontrar a outra pessoa. Lembranças de coisas que você olhou e sabia que aquela pessoa
como ela era, como ela fazia, como ela agia, algum detalhe muito importante. Achar uma igreja verdadeira, irmãos, nos nossos dias, não é uma tarefa muito fácil. Com o número expressivo e crescente de tipos de igreja, certamente uma igreja verdadeira, para ser verificada como verdadeira, é preciso fazer uma pergunta que todos nós não podemos deixar de fazer. Quais as marcas da igreja de Jesus Cristo? Nós acabamos de ler um texto que trata da igreja primitiva, da igreja que foi fundada pela ordem de Jesus, não foi estabelecida por homens, não foi trabalhada e sonhada por homens, mas foi, sim, obra do Senhor. A primeira ordem que o Senhor deu, antes de ir, é que eles ficassem reunidos onde? Em Jerusalém, porque ali viria o revestimento de poder, para que eles pudessem continuar a obra, porque até aquele momento Jesus estava com eles, até aquele momento Jesus estava no meio deles, ensinando, falando, exortando, mas agora eles precisariam dar continuidade. E como continuar a obra sem o Senhor Jesus? Por isso, Ele enviou o Espírito Santo, que está sobre mim, está também sobre você, esteve sobre os nossos irmãos da igreja primitiva, e vai continuar assim acontecendo até que Ele venha nos buscar. Continuando, amados, nesse entendimento, o que fica claro é que quais seriam essas características fundamentais que revelam o que é uma igreja verdadeira em Cristo Jesus. Podemos pensar assim. O início do livro de Atos dos Apóstolos nos dá uma síntese, porque fala dos assuntos tratados, que nos permite extrair aquilo que Cristo deu à igreja como identidade. Isso é algo que eu tenho falado muito com a igreja. Se eu perguntar para você, provavelmente você vai estar com seu documento de identidade aí. Ou algumas pessoas deixam em casa. Eu não sei por quê, porque se é algo que te identifica, você deveria estar com um documento. Mas, enfim, o documento precisa estar com você. Porque se você for abordado por alguma autoridade, né, a gente que dirige, por exemplo, a gente anda por aí com a carteira de motorista guardadinha, ou a digital. Agora é mais a digital do que a carteira física. Mas quando a gente, por acaso, esquece essa carteira, é incrível como a gente é abordado. Nunca aconteceu de eu esquecer a minha carteira de identidade ou de motorista. Mas eu tenho histórias de amigos que, no dia em que esqueceu, ele foi abordado. E aí a gente diz, mas eu sou... mas o que prova que você é essa pessoa? O que vai demonstrar que você realmente é quem você está dizendo que é? Quais são os princípios para que você seja identificado como um cristão, como parte da igreja, que nós precisamos evidenciar? É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite, sobre a nossa identidade enquanto cristãos e sobre a nossa reflexão sobre as marcas da igreja de Jesus. Existem marcas, existem princípios, existem valores que nós precisamos, irmãos, guardar, e eu tenho certeza, em nome de Jesus, que esta igreja está aqui plantada a este tempo, porque ela tem expressado essas marcas. É impossível continuar e estar a esse tempo de 37 anos de organização da igreja, e eu posso perguntar aos irmãos, talvez, sobre a questão do tempo de existência. Por exemplo, a igreja de Leeds, ela tem muito mais do que 50 anos de existência. Mas ela completou 25 anos de organização. Mas quando a gente fala assim, tem que frisar bem, são 25 anos de organização, de existência há muito mais tempo.
Porque antes de ser igreja, somos geralmente pontos de pregação, somos missão, congregação, e depois, com a graça de Deus, tornamos igreja. E o que isso tem de importante? As marcas que foram, ao longo do tempo, sendo expressadas nessa sociedade, não é só o tamanho do belo templo que nós temos aqui. Porque começa lá, passa para aqui, talvez em outro lugar, mas as marcas do Evangelho, a verdadeira mensagem, o compromisso de cada crente, de cada homem e mulher aqui nesse lugar, que estão aqui, os que já se foram para a glória, que testemunham das maravilhas do Senhor, testemunharam e vão continuar testemunhando, mas elas não podem ser perdidas, porque, voltando ao documento de identidade, quando nós perdemos ele, nós temos que automaticamente tirar um novo, ou quando as características mudam, né? E eu, falando nisso, a minha identidade era do ano 2002, era de 2002, a última, e eu tinha cabelo, voltando a essa história, mas quando olhava a foto, ainda bem que o rosto não mudou, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus conserva, né, o seu povo, mas você conseguia perceber, mas agora eu fiz um novo documento, junto com no mesmo dia que minha esposa fez, e está tudo certo, a documentação está correta, mas não pode, irmãos, tinha gente que tinha, sei lá, o cabelo de uma outra coloração, grande, pequeno, não sei, quantas mudanças podem acontecer, mas o que eu quero nessa noite focar, e eu vou falar algumas vezes sobre isso, é sobre essas marcas que realmente não mudam, sabe? Não vão mudar. O tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar, mas essas marcas não podem deixar de existir em nossas vidas. Então, como disse, sobre a síntese do livro de Atos, especificamente o texto de Atos 2, 42 a 47, nós lemos, traz um resumo central que será também repetido em Atos capítulo 4, se você puder colocar para mim, me ajudar aí, Atos capítulo de número 4, do 31 ao 35, por favor. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Continue. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Até o 35. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. No capítulo 4, isso é também registrado, meus irmãos. Capítulo 5, do 11 ao 16, por favor. O que eu quero nessa noite é afirmar essa ideia. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente
das cidades de Jerusalém, vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Bem, queridos, a igreja estava edificando o reino de Deus, e as pessoas conseguiam perceber isso na igreja. As pessoas conseguiam olhar para aquele ajuntamento e perceber que Deus estava se manifestando ali. Que maravilha, meus amados! Nós precisamos, como igreja, ansiar por isto. Ansiar para que as pessoas ao nosso redor, e eu creio em nome de Jesus, que aqui há uma igreja com este sentimento, que aqui há um povo plantado por Deus para expressar este sentimento. E o que é interessante é que, de todos os aspectos, Deus estava usando a igreja para tratar pessoas. Enfermos, opressos, pessoas incrédulas, que criam em outras coisas, eram transformadas através do poder do Senhor, mas através do testemunho do trabalho da igreja. Isso é muito importante, amados, no que nós estamos vindo. O mais interessante que eu penso também é a perseverança daqueles irmãos, ou seja, a constância daqueles irmãos. O texto que nós lemos trata sobre a perseverança em 2 versículos, por exemplo, verso 1, também no verso 42, e verso de número 46, ou seja, sobre a necessidade da constância. Continuando, meus amados, dentro do que nós estamos lendo, é preciso trazer um resumo importante disso. Portanto, essas características não estão de maneira aleatória. O que acontece no capítulo 2 se repete no capítulo 3, continua no capítulo de número 4, que nós lemos, e 5, e vai continuar na história da igreja. Isso precisa continuar. Existe um evento chamado Atos 29, e aí uma vez eu perguntei, mas por quê? E depois eu entendi, meus amados, que é a igreja de hoje. Nós estamos escrevendo uma história. Mas essa história, ela precisa olhar para trás e ver as boas coisas que foram feitas e aplicarmos à frente. E o que na semana passada estávamos fazendo aqui é muito importante, estudando a palavra. Quinta, sexta, sábado o dia inteiro, né, pastor Renato? E domingo até meio-dia. E a gente saiu daqui um pouco cansado. Mas eu quero dizer, e testemunhar isso, pastor, que eu cheguei em casa e a Cláudia falou, vai descansar um pouquinho. E eu sentei, eu liguei o ventilador, e eu não aguentei, deitei um pouco, já estava cansado, mas eu senti um renovo tão grande do Senhor, amados, que no culto à noite, o pessoal disse que eu estava no 440, e não tinha energia elétrica, faltou luz na hora do culto. O culto ia começar às 7 horas, 6 alguma coisa, a energia foi embora. E eu ia dirigir o culto, e eu disse, Deus, no escuro ou no claro, nós vamos te louvar. E ali já tinha recebido uma lanterna para colocar sobre a Bíblia, para poder ler os textos e o culto seguir. Quando eu subi ao púlpito, que eu peguei o microfone, a energia voltou. Aliás, ia começar o culto, a energia voltou, peguei o microfone e falei, espera um pouquinho, vamos começar. E o culto aconteceu. E eu disse para a igreja, amados, a alegria que está pulsando no meu coração é por causa da palavra. A palavra poderosa, injeção de palavra. Quer estar firme, quer estar feliz, quer estar alegre diante do Senhor? Leia a palavra. Busque. Ouça o que ela diz. Aplique. Tenha certeza que ela é a verdade de Deus revelada para nós. Mas, pensando um pouco no que nós estávamos falando sobre o que eu já li, os textos que nós confirmamos aqui, Atos capítulo 4, depois Atos capítulo 5, de 11 a 16, portanto, essas características da igreja não estão de maneira aleatória no texto, elas são importantes
por isso elas são frisadas e norteiam, ou seja, nos orientam quanto ao desenvolvimento do livro e de toda a história da igreja. Então, o que nós percebemos? A necessidade de que esses pontos que nós vamos tratar aqui hoje sejam verificados, analisados na vida da igreja, sabe? Em nome de Jesus. Então, podemos resumir as marcas da igreja a seguir da seguinte forma: instruir, partilhar, cultuar e crescer. A igreja de Cristo, ela precisa instruir, partilhar, cultuar e crescer. Instruir, como vimos na pregação de Pedro, em Pentecostes, o ensino da palavra é central para a vida da igreja. Eu gosto muito de louvar. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe o ministério de louvor. Maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glorifiquei muito a Deus, cantei muito ao Senhor ali, muito feliz. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus traz avivamento. A palavra de Deus fortalece o coração. A palavra de Deus não nos deixa nem ir para a direita, nem para a esquerda, mas andarmos firmes no caminho do Senhor. Então, como vimos na pregação de Pedro no Pentecostes, o ensino da palavra é central para a vida da igreja. Ainda que muitos sinais acompanhassem o dia a dia do ministério apostólico, era o ensino dos apóstolos que continuamente era perseverado na igreja. Verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, nas orações. E perseveravam na doutrina. O que era? No ensino dos apóstolos. Eles todos os dias tinham o costume de ouvir o que eles estavam falando, porque afinal de contas, eles haviam estado diretamente com Jesus, recebendo da fonte preciosa. Eles tinham, então, agora, pelo poder do Espírito Santo, autoridade para falar das coisas do Senhor. Esse ensino ou doutrina foi criado pelos apóstolos, mas recebido de Jesus Cristo e confiado a eles, para continuarem a anunciar a mesma verdade do ensino de Jesus. Nesse sentido, a evangelização é contada como ensino, a proclamação do evangelho do reino é muito importante e imprescindível para a vida da igreja. Nesse sentido, essa evangelização não pode ser deixada e nem a igreja perder as características do ensino. De maneira nenhuma, amados. E Deus nos estabeleceu nesta terra para isso. A reação, veja bem, dos que ouvem e viam tudo que os discípulos falavam e faziam, era de temor e admiração. A igreja, quando se coloca neste posicionamento, e em nome de Jesus, vamos viver isso, até hoje, continuar vivendo, amados, aqui neste lugar, causa nas pessoas um impacto, o ensino e a proclamação do Evangelho do Reino causa impacto, e a reação dos que ouviam e viam tudo os que os discípulos falavam e faziam, eram de temor e admiração, contando, inclusive, com a simpatia do povo. Portanto, a igreja não era fechada em si, mas comunicava com a sociedade o seu ensino e obra. Irmãos, o pastor tem pregado aqui, ele tem ensinado, os professores, os líderes têm ensinado, e o que nós temos feito com o que nós temos recebido? Isso eu falo lá com a igreja, nós temos que anunciar, nós temos que falar. E eu digo sempre assim, convide uma pessoa para vir à igreja, aí às vezes você percebe que a pessoa olha para você e fala assim, mas eu já convidei, convida de novo, mas eu já convidei de novo, mas eu já falei, fala de novo, porque a nossa primeira missão é instruir. Instruir a quem, amados? Pessoas que, infelizmente, estão ali, os irmãos sabem disso, o mundo em que vivemos
está alienado do que Deus é, do que Deus pode fazer e faz em nossas vidas. Então, a igreja precisa se envolver e tomar o seu lugar de ensino sobre esta terra. Em outro ponto, partilhar, amados. O fruto de uma comunidade unida é a capacidade de dividir generosamente para suprir a necessidade do próximo. Vemos claramente no início da igreja uma profunda e real comunhão, o que tornava a igreja realmente uma família. Assim, a demonstração do amor se dava em auxiliar e partilhar as cargas uns dos outros. Era interessante que muitos vendiam as suas propriedades e doavam dinheiro para que fosse revertido em ajuda aos irmãos que, por estarem distantes de suas casas, tinham suas necessidades. Mas tinham essas necessidades supridas devido à generosidade e o amor que existia ali. Então, partilhar é importante. O que temos é uma grande necessidade, onde quase 3.000 pessoas passam a pertencer à igreja. E muitos eram estrangeiros que estavam adorando no dia de Pentecostes. Os discípulos não eram forçados a compartilhar, mas isso naturalmente acontecia. Não é algo forçado, não é algo obrigado, mas partilhar é natural da igreja. Partilhar está, é algo, uma marca da igreja, posso tratar assim, porque é disso que eu estou falando nessa noite. Uma marca clara da igreja é a partilha. Mas partilhar o quê? Aqui, amados, eram seus bens, mas também o seu conhecimento. Os apóstolos tinham andado com Jesus, tinham conhecimento do Senhor e eles tinham andado e caminhado, sido, como eu digo, ensinados e exortados por Deus, mas o que eles fizeram com isso? Eles não guardaram, eles anunciaram a plenos pulmões. E hoje a gente tem um microfone para nos ajudar. Naquele tempo não tinha nada disso. Mas o que tinha era o desejo, o que existia era o desejo de anunciar esse reino para que a maior parte das pessoas possíveis pudessem ter um encontro. Os discípulos não eram forçados, mas isso acontecia naturalmente, pois a comunhão, preste atenção nisso nessa noite, a comunhão leva o serviço em generosidade de contribuição e na sensibilidade das necessidades da comunidade. Dentro disso, eu não tive a oportunidade de fazer, mas agradeço pastor Renato e a sua equipe que estava ali, preparando os alimentos, cedo, e eu quero dizer uma coisa que aconteceu. No sábado pela manhã, alguém tocou o interfone, e eu, por não ter acostumado com o interfone, eu estou ouvindo o toque, eu achei que era um celular. Vai que tem alguém com toque de celular desse jeito, e fiquei ali pensando, depois que eu vi que já tinham aberto a porta, então eu falei assim, meu Deus, o irmão está lá na porta, não sabia, estava desligado aqui, desatento, mas não era, falta de costume. Mas eu quero agradecer, irmãos, cedo estavam aqui, preparando tudo, organizando tudo, tudo bem organizado, tudo bem preparado, louvado seja o nome do Senhor. Essas marcas são importantes, irmãos. Essas marcas, elas são além do que nós pensamos. Deus é quem nos dá. Deus é quem permite que nós aprendamos essas marcas e tenhamos elas em nossas vidas. Então, nesse ponto, eu quero dizer, isso acontecia de maneira natural, porque leva ao serviço e a generosidade na contribuição e sensibilidade das necessidades da comunidade. A Igreja Batista Vida precisa, como a Igreja Batista em Lídice, a Igreja Batista no Iriri, as igrejas sobre a terra precisam entender
e para que continuemos, como igreja de Cristo, perceber as necessidades da comunidade que está ao nosso redor. Deus nos deu um coração quebrantado para isso. Em outro lugar, cultuar, amados. O culto a Deus é claramente um testemunho da vitalidade da igreja. Enquanto a igreja que se mantém fiel à adoração a Deus, ela externaliza a vida de Deus nela. Ela expressa o que Deus tem feito na sua vida, uma vez que Deus é glorificado através da igreja. A expressão partir do pão é um termo usado para referir-se à ceia do Senhor, lembrando de seu sacrifício, quando ele partiu seu corpo e derramou seu sangue. Essa adoração envolvia a vida como um todo, mas especificamente acontecia de casa em casa. Não havia uma estrutura para que os cristãos se reunissem. Eles usavam algumas partes do templo, mas os encontros diários ali certamente levavam mais à evangelização do que o culto propriamente dito. O compromisso deles era adorar a Deus, mas a evangelizar. Era uma igreja missionária. E nós precisamos, em nome de Jesus também, demonstrar isso em nossas vidas. Eles usavam algumas partes do templo, como disse, mas eles tinham o objetivo de cultuar, declarando as maravilhas de Deus. Por outro lado, eles cultuavam a Deus com simplicidade e amor. E faziam isso com a pouca estrutura que tinham, mas com verdade no que faziam. Maravilhoso. Estavam cantando e louvando e as pessoas ficavam em volta. O que está acontecendo ali? Quem são esses que estão falando? Que maravilhoso! Eu penso que o Espírito Santo fluía naquele lugar e vidas se sentiam tocadas a crer e a entender, porque eles compartilhavam tudo, inclusive o que aprenderam do Senhor, inclusive a alegria de estar na presença, meu irmão, em nome de Jesus. A oração também fazia parte diária da igreja. Nós precisamos orar, irmãos. E por mais que nós oremos bastante, ainda não é o suficiente. Nós precisamos orar, e muito. E o exemplo da igreja, chamamos primitiva, é que eles oravam, porque a oração fazia parte da vida diária da igreja. Os discípulos eram homens e mulheres de oração, comprometidos em interceder e clamar a Deus. Eles, perseverantes em orar, sabiam da dependência que tinham de Deus. Nada poderiam fazer sem o poder de Cristo neles. Portanto, o culto era reflexo da comunhão da igreja com Deus e uns com os outros. Eles, de fato, viviam unânimes na oração, na evangelização. E uma igreja, para continuar viva, ela precisa ser unânime na oração, na comunhão. Como já falamos, no partilhar. E também no cultuar. E talvez a gente pontue até mais coisas. Mas hoje o que eu quero pensar é sobre isso com você. Portanto, nesse ponto, quero tratar sobre o culto é reflexo da comunhão da igreja com Deus e uns com os outros. Às vezes a semana é tão trabalhosa, difícil de nos encontrar para orar, para cultuar. Mas é importante que nas oportunidades que surgem, nós sejamos uma igreja, em um momento de adoração, em um só pensamento, numa só palavra, confiando no poder do Senhor, que nos trouxe até aqui, que nos trouxe porque eu faço parte da igreja, até aqui, para proclamar o reino do Senhor. Amados, eu quero também tratar do último ponto, que é crescer. O texto encerra afirmando que o próprio Deus dava o crescimento da igreja. Diariamente, mais e mais pessoas se achegavam para pertencer à comunhão do povo de Deus. Desse crescimento, amados, portanto, é característica da igreja, ainda que não seja produzido por ela.
Cristo afirmou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Creia nisso em nome de Jesus. Assim, a vitória da igreja em sua expansão está nas mãos do Senhor. Eu ia falar nas mais poderosas mãos, que são as mãos do Senhor. Ele mesmo garante que a igreja continuará a vencer até o dia da sua volta. E mesmo com o crescimento da perseguição, eu sei que hoje é um dia de festa, é um dia de alegria, mas a realidade nos chama a isso. Um tempo grande de perseguição. Um tempo grande onde as pessoas, infelizmente, não querem mais ouvir do Senhor, mas a Bíblia nos diz que esses dias chegariam. E o que vai fazer a diferença nesses dias é o fato como nós nos portamos, como nós nos comportamos, no sentido da nossa firmeza e da nossa constância, da nossa perseverança no Senhor. E mesmo com o crescimento da perseguição, Deus continuará a chamar o seu povo. Amém, queridos? Que Ele elegeu antes da fundação do mundo. Esse crescimento não se dá de forma desordenada. Não se dá de forma desordenada. E nem baseada em estratégias humanas de crescimento. Esse tipo de estratégias costuma encher a igreja, infelizmente, não de crentes, mas de pessoas convencidas, que estão ali por motivos distintos do amor do Senhor. Por outro lado, e é isso que eu penso que o Senhor continuará a fazer aqui nesta igreja, o crescimento de Deus e que Deus dá à igreja vem acompanhado de conversões genuínas e multiplicação de igrejas. Neste último ponto, eu quero dizer uma coisa nessa noite para essa igreja. Deus vos fará crescer em nome de Jesus. Mas não só em número, mas em qualidade diante do Senhor. Porque aqui existe um povo comprometido com Deus. Aqui existe um povo que está aqui firmado não porque confia em si, mas porque confia no Deus que o chamou para estar aqui, fazendo esta grande obra. Ou seja, amados, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Que Deus dê a vocês, a cada dia, crescimento em nome de Jesus. Que Ele te faça crescer na pregação do Evangelho. Que você fale e não se cale diante dos absurdos que nós temos visto nesse mundo, porque eles estão perdidos, como nós andávamos perdidos. Mas o Senhor nos trouxe para o seu reino e nos chamou pelo nome e nos capacitou para essa grande obra, e que muitos e muitos anos aconteçam aqui nesse lugar para a glória de Deus. E eles virão, eles ouvirão, eles saberão que ainda há Deus em Israel. Eles ouvirão de todos os lugares desse lugar e saberão que Deus aqui tem levantado um povo comprometido com Ele. E não importa se as lutas se levantam, como as perseguições, o Senhor nos prometeu que nada poderá nos vencer, nada poderá nos separar do seu amor, nada poderá nos impedir de continuar esta obra. Ela não é nossa, ela é do Senhor. E Ele vai levantar o seu povo, Ele quer levantar você que está aqui nessa noite, Ele quer levantar a Igreja Batista Vida aqui neste lugar para proclamar o reino, mas nós não podemos perder o foco. Os irmãos da igreja primitiva, eles tinham um objetivo. Qual era o compromisso deles? Perseverar na doutrina. Bíblia. E eu disse na igreja domingo, você sabe por que eu estou assim hoje? Palavra de Deus. É muita palavra. É estudo, leitura. Isso traz revestimento, irmãos. Permaneçam firmes na palavra. Continuem servindo ao Senhor. O Senhor que os trouxe até aqui, aos 37 anos, vai continuar. Até que Ele venha. A não ser que a trombeta soe, aí a gente precisa estar atento.
para a gente ir embora. Porque quando se fizer a chamada, lá estarei. Quando se fizer a chamada, lá estarei. Seja pronto. Esteja no lugar que o Senhor separou você para estar, ouvindo do que o Senhor tem para você. E ainda, e o servir. Onde está em tudo isso? Porque tudo que eu falei se resume no servir, no serviço. O servir está em tudo. Existe uma máxima que diz que quem não sabe servir, não serve para ser servido. Todos nós somos chamados para servir. Eu costumo dizer que a nossa diaconia precisa estar pulsando nosso serviço. Sirva, Deus te abençoe, que Deus te use a cada dia para servir nas mais variadas áreas dessa igreja. Que o Senhor conte com você em se posicionar à disposição do reino do Senhor. Nosso chamado é servir a igreja de Cristo, procurando desenvolver exatamente essa identidade que Ele mesmo imprimiu em nós. Portanto, que possamos reconhecer as verdadeiras marcas da igreja, não só para identificarmos que realmente esta igreja é uma igreja do Senhor, mas que também possamos desenvolver o serviço e ministério dentro dessas marcas, desenvolvendo todo o trabalho com foco de ser uma igreja saudável. Isso é interessante, para nós encerrarmos. Uma igreja saudável, pulsante e viva para a glória de Deus. Amém, queridos? Uma igreja saudável, pulsante e viva para a glória de Deus. É isto que o Senhor tem para esta igreja hoje. É isso que o Senhor quer continuar fazendo através do seu pastor, da sua igreja, da sua vida, de cada vida aqui, em nome de Jesus. Uma igreja pulsante, saudável e viva. E isso só é possível confiando no Senhor, que levantou, que instituiu essa igreja para estar aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. É isso que o Senhor nessa noite pôs no meu coração. Quero convidar o pastor Renato aqui e entregar a palavra. Vou pedir que ele ore nesse momento. Amém. Senhor, eu louvo o teu nome, Jesus, por esta preciosa oportunidade que nos dá nessa noite. A igreja completa 37 anos de organização. Louvado, bendito, glorificado seja o nome do Senhor, que plantou esta igreja aqui para proclamar o reino. Que esses amados continuem aqui, trabalhando, se for essa a tua vontade, por muitos e muitos anos, Senhor. Confiantes no Senhor. Aviva, fortalece, restaura o teu povo, Jesus. Abençoe o pastor Renato e a sua família. Abençoe a cada família desta igreja. Que ela seja pulsante, em nome de Jesus. Que ela seja viva, em nome de Jesus. E como o próprio nome dela diz, que ela seja vida neste lugar, em nome de Jesus. Que em cada coração haja alegria do Espírito, que em cada mente seja revestida do poder do Senhor. E que estão ao redor, e que os que estão ao redor dessa igreja sejam impactados pelo poder que há no nome de Jesus. Nós te pedimos isso, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Por tudo isso, vamos aplaudir o Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Vou pedir a toda a igreja de pé agora. Nós vamos presentear o pregador e a sua esposa. Pastor Fábio está aqui com a sua família. Pode apresentá-los, né? Claro, eu sei. Já apresentou, né, na verdade. Foi com vergonha. Cláudia e Bernardo. Cláudio e Bernardo. Ele tem um filho, somente um também, né? Isso não é coisa de pastor, não, né? A maioria dos pastores, irmãos, todos têm no máximo 2, né? Quanta curiosidade que eles fazem aniversário no mesmo dia.
Inclusive o filho dele faz aniversário no mesmo dia que o meu, toca bateria também, eles gostam das mesmas coisas. Amém. E tem pais maravilhosos. Glória né? a Deus. Nós queremos presenteá-los, por gentileza, irmã Cláudia, por gentileza aqui, e pedir ao seminarista Alain e a sua esposa que possam estar aqui, eles vão trazer os presentes, e em nome de toda a igreja gostaríamos que você recebesse de todo o coração esse presente. Vamos orar por eles agora, abençoando. Estenda a sua mão para cá. Nós queremos orar abençoando seu ministério, pastor, junto com a sua família. Meu Pai, toma em tuas mãos o teu filho, Senhor. Muito obrigado pela palavra que recebemos hoje. Senhor, assim pedimos que o Senhor multiplique essas bênçãos sobre a vida daquela igreja, em Lídice ali, Senhor, e seja o teu filho grandemente usado, não só para aquela igreja, mas para aquela cidade. Oramos assim, meu Deus, agradecido